Ensino religioso, sexto ano. Esse é mais um pequeno vídeo para falar sobre a tradição oral e as maneiras da gente, de nós, contarmos histórias, maneiras de contar histórias. Então, existem várias maneiras de contar histórias, como a gente já falou, né? A gente já conversou que a nossa sociedade ela é toda construída em cima de aprendizados, que esses aprendizados vêm dos nossos antepassados. Alguns aprendizados vêm de religiões, vêm de culturas, das ciências, das crenças. Como nós que já vivemos no mundo há tanto tempo, temos informações que são de séculos atrás, se nem tinha livro, como é que a gente tem essas informações? A gente viu na aula passada que isso se dá através do relato transmitido oralmente, de uma geração para outra. E essa transmissão de relato, essa transmissão dessa história, dessa crença, dessa cultura, ela tem o objetivo de manter viva a memória de uma família, de um povo. E isso é expresso pela fala, é expresso por pinturas, canções, até mesmo danças. Dessa forma, a história que é narrada, ela fica na memória do povo. E essa tradição ela se torna coletiva e faz parte da cultura e da identidade de povos. Então, como nós precisamos comunicar alguma coisa, a gente se comunica de várias formas. Como eu já falei na aula anterior, a gente grava um áudio, a gente manda um vídeo, uma figurinha, e as pessoas no passado, elas se expressavam pela fala, contavam histórias, criavam danças, narrações, canções, para fixar essas histórias que faziam parte dos seus povos. Algumas histórias eram histórias de criação dos povos. Era uma história que contava, e o povo tal nasceu da seguinte coisa, aconteceu isso, os deuses mandaram coisa tal. São histórias que fazem parte das crenças e culturas que existem no mundo inteiro. Coloquei a foto aí de um povo indígena, de um povo que a gente chama de originário daqui do nosso país, né? Não é bem uma foto, é uma pintura mostrando uma pessoa que tem autoridade, muito provavelmente, aí na comunidade, contando uma história para todo mundo. Então, alguns dos registros que a gente tem dessas tradições, eles não são escritos, mas eles são o que a gente usa hoje, né? A gente usa os emojis, emoticon, não sei como é que vocês falam. Aquelas figurinhas, elas são novas pra gente, assim, são coisas da tecnologia, mas antigamente o povo também se comunicava com figurinha. Olha aí, ó, o cara desenhou aí um boi, né? Provavelmente ele queria alertar alguém que estava passando ali que tem boi naquele lugar, né? Que na época os bois eram bem bravos. Ainda tem boi selvagem, né? Mas hoje em dia bem menos. Então, assim, as pessoas antigamente, como elas não tinham a escrita, elas se comunicavam por desenhos, né? Elas colocavam cavalinho, né? Elas, tem uma maná, tem um monte de cavalo aí correndo. Elas se comunicavam, colocavam o seu dia a dia, hoje eu cacei. Vocês podem ver as imagens das pessoas comunicando as suas culturas. E essas são o que a gente chama de pinturas rupestres, que são as pinturas feitas nas cavernas, nas paredes, são muito antigas e que querem transmitir algum tipo de mensagem, normalmente a mensagem do que esses povos antigos faziam no seu dia a dia. Ok, gente? Os sítios arqueológicos no Brasil. Aqueles registros lá, cavernas com aquelas figuras, desenhos, normalmente eles são catalogados, eles são considerados sítios arqueológicos, né, que são os locais onde a gente encontra vestígios de ocupação humana muito antiga. Vestígios de ocupação humana antigos, chamamos de sítios arqueológicos. A gente tem sítios arqueológicos no Brasil, vários. Aqui no Ceará, tem sítios arqueológicos, principalmente na parte mais do interior. Tem uma cidade chamada Nova Olinda, que lá tem um sítio arqueológico bonito. Algumas cidades na região do Cariri, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão encontrar aqui mesmo no Ceará. Mas a gente tem locais assim que são bem conhecidos no Brasil, e são considerados patrimônio histórico. São coisas que são protegidas pelos institutos de cultura do Brasil. Eu trouxe um exemplo aí do Parque Nacional de Sete Cidades, mas existem vários outros sítios arqueológicos no Brasil que têm registros da ocupação humana muito antiga no nosso país. Tá bom, gente? É isso aí.